E aí galera, massa, seja bem-vindo ao meu canal para mais algumas questões da segunda fase federal do Paraná 2023-2024, uma prova bem bacana, umas questões tranquilas, outras que exigiam um pouquinho mais de você. E se você está aqui não é inscrito no canal, se inscreva, dá uma força, dá o apoio, eu vou ficar bem feliz com você, legal? Quais são as questões que eu vou resolver com você nesse vídeo? Vamos lá devagarinho, vamos dando sequência. Eu vou resolver com você a questão de número 4 neste momento. E o que dizia a questão 4? Acompanha comigo. Considere o polinômio p de x igual a 2x² mais nx mais n, sendo n um número inteiro positivo. Letra A. Encontre as raízes de p de x no caso em que n é igual a 8. Justifique sua resposta. Galera, nessa letra A você tem mais uma questão tranquila para resolver. Por quê? Estamos falando de um polinômio de grau 2, uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau, uma função de segundo grau, onde ele pergunta para você quem são essas duas raízes. Podem ser duas raízes reais, imaginárias, depende do contexto, tá? Mas duas raízes reais, imaginárias, ou de repente duas raízes iguais, multiplicidade de 2, tem uma parafernália toda por trás desses polinômios ou destas funções polinomiais. E aí ele escondeu para você o valor do n, mas na letra A ele pediu para você, ó, trabalha com n valendo 8 para determinar essas raízes. Então se n é 8, quem são essas raízes? Galera, na boa, acompanha aqui, ó. O que eu sei? Que 2x elevado ao quadrado mais nx, n é 8. 8 vezes o x, mais n é 8, 8. Eu quero as raízes significam para você que é aquele valor do x onde a sua conta dá zero. A gente também pode chamar de zeros das funções, zeros dos polinômios. Então nosso objetivo é determinar esses valores. Como nós temos uma equação de segundo grau, nós temos dois valores. Como eu disse, depende do contexto, mas podem ser iguais, podem ser distintos, podem ser imaginários, depende muito do que se trabalha nas questões. Lembre-se que em funções nós estamos dentro dos reais, tá? Então nessa historinha toda, o que vai acontecer? Eu preciso determinar as raízes. Quando você iguala a zero, dá para você trabalhar nessa equação com uma simplificação. Não há necessidade. Eu prefiro porque acabamos trabalhando com os números menores. Então o que eu vou fazer aqui é simplificar a expressão. Voltando a falar, não há necessidade. Mas eu vou dividir tudo por 2 para que eu possa escrever a equação x² mais 4 vezes o x mais 4 igual a zero. Não sei se você enxergou, mas isso é um trinômio quadrado perfeito. Bel, não enxerguei nada disso. O que é um trinômio quadrado perfeito? É resultado de um binômio. E aí tem toda uma lei de formação por trás, toda uma parafernália que você visualmente consegue enxergar aqui. Mas, como eu não tenho essa visão ninja, o que eu faço? Vou para a fórmula de Bhaskara, vou para a fórmula resolutiva, não sei como você chama essa expressão, mas a ideia é essa, é você resolver isso pelo que você já trabalhou. O que eu digo? Delta. Vou primeiro para ele. B ao quadrado, menos 4ac, toda a parafernália que você já sabe, então colocando direitinho aqui. O ideal é você escrever bonitinho, mas eu vou ganhar tempo e espaço. Então, B ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é o número que multiplica x ao quadrado, que vale 1, vezes o valor do C, que vale 4. E aí o que você conseguiu observar? Que o delta vai ser zero. Nós temos 16 menos 4 vezes 4, 16. Então chegamos no delta sendo zero. Se o delta é zero, significa que as duas raízes são reais e iguais. Então é uma raiz de multiplicidade de 2. Então a raiz é a mesma. Por isso que eu disse, isso vem de um trinômio quadrado perfeito. Um trinômio quadrado perfeito ele é escrito para você com x menos a elevado ao quadrado. Ou outro número, né, 2x mais ou menos alguém, elevado ao quadrado. Então, nesse contexto aqui, eu já sabia disso, que o meu delta ia dar zero, que eu teria duas raízes iguais, que essa raiz ela é de multiplicidade de 2. Mas quando eu não enxergo nada disso, eu vou para a fórmula que traz esses valores. Então, delta, b ao quadrado menos 4ac, e aqui a gente finaliza, ó. Quem são os valores do x? Menos o valor do b, menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu zero, então raiz de zero é zero, dividido por 2 vezes o valor do a, que vale 2. Aí você consegue enxergar que as duas raízes são iguais. Por quê? Menos 4 mais 0, menos 4. Menos 4 menos 0, menos 4. Então não vai mudar. Então significa que o que eu chamei de x1 e x2 lá são iguais, então eu digo, ó, x1 é igual ao x2, que é igual a menos 4 sobre 2. Então significa que as raízes serão iguais a menos 2. Pronto. E é legal aqui você escrever para o cara o seguinte, ó, são duas raízes reais iguais, ou seja, o polinômio tem uma raiz de multiplicidade de 2. É só dar uma ajeitadinha, dar uma resposta um pouco mais enfeitada, mas isso aqui basta para vocês, perfeito? Então questão 4, letra A, mais uma questão tranquila dessa prova. Vamos ver o que a letra B dizia nessa questão, né? Vamos ver se ele deu
uma trabalhada aí melhor nesse item B, mas acompanha comigo o que ele dizia o item B. Vamos lá. Determine todos os valores possíveis de n para que P de x não possua raízes reais. Justifique sua resposta. Na letra B, nós queremos a seguinte situação. x1 e x2 não pode ser real. Então não pode pertencer aos reais. Como que eu defino isso? Quando eu olho para essa justificativa que eu dei na letra A. Como assim, Bel? Lembra? Eu não escrevi, tá? Acho que você acaba chamando isso de forma de Bhaskara. Quando eu fui atrás dos valores do x, eu calculei a raiz quadrada desse delta. O que acontece nessa primeira conta que está na cor verde aqui dos cubos daltônicos, nessa primeira partezinha da questão? Se esse valor fosse negativo, raiz quadrada de número negativo não é real para nós. Ele fala para você não ter raiz real. Então esse cara tem que ser negativo. Então ele quer saber o valor do n que vai fazer isto ficar negativo. Bacana. E aí o que vai acontecer? Vamos primeiro atrás desse valor. O polinômio original está aqui em cima, então agora eu não sei quem é o n. Então eu digo para você que 2x ao quadrado mais n vezes o x mais n tem que ser igual a zero. A gente vai igualar isso aqui a zero primeiro, massa. E aí para isto acontecer, o que nós temos que ter? Raízes que não são reais. Legal. Para isto não ser real, o delta que nós calculamos tem que ser negativo. O que eu faço então? Número que multiplica o x eleva ao quadrado, então vamos escrever n ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. O a vale 2, aqui eu não posso simplificar, tá? Então 4 vezes 2 dá 8 vezes o n, mas eu vou escrever bonitinho, ó. b ao quadrado menos 4 vezes o valor do a vezes o valor do c. Então significa que o delta, ele vale para nós n ao quadrado menos 8 vezes o n. E qual que é o nosso objetivo mesmo que eu comentei com você? Raízes que não são reais. Este número tem que ser negativo. Para este número ser negativo, o que tem que acontecer? Trabalhamos com uma desigualdade. E qual é a desigualdade que acabamos de criar? Uma desigualdade, ou seja, uma inequação de segundo grau. N ao quadrado menos 8 vezes o n tem que ser menor do que zero. Lembra que no vídeo anterior eu comentei com você sobre você tinha aquela função de graus Celsius, Fahrenheit, que tinha uma inequação simultânea de primeiro grau. Eu comentei algo com você lá. Se você não viu esse vídeo, assiste lá, que lá eu fiz um comentário sobre essas inequações. E eu falei lá para você o que teria que ser feito quando a gente tem inequações de segundo grau. Que é o que nós temos aqui, ó, uma inequação de segundo grau. Eu vou isolar x, vou isolar n, não posso. O que eu faço para resolver uma inequação de segundo grau? Eu estudo o sinal dessa expressão. E eu vejo qual é o intervalo que nos interessa. Então, quando eu olho para isso daqui, tento associar a letra n como se fosse um x. Então você diz x ao quadrado menos 8x. O que eu quero? Eu quero saber quem são as raízes, onde toca o eixo x, se toca, se não toca, só que aqui a gente está chamando de n. Então, quando eu olho para isso, comportamento gráfico e raízes se existirem. Então, partindo desse princípio, vou para a matemática básica. O que eu tenho dessa informação? Eu sei que isto é uma parábola na variável, na incógnita n, tá? Função. Eu tenho uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá aqui. Número que multiplica o n ao quadrado é positivo. Tem raízes reais? Tem. Quem são elas? 0 e 8. Ah, Bel, como é que eu achei o 0 e o 8? Ah, eu fiz aquela conta de novo, ou de repente você conseguiu olhar e dizer o seguinte, ó. O n1 é 0 e o n2 é 8. Qualquer treta vai atrás desses valores bonitinhos. Para que você pudesse fazer o estudo do sinal dessa expressão. Então aqui são todos os valores do n que são reais. A partir daí o que vai acontecer? Nós precisamos trabalhar com a parábola, com a concavidade voltada para cima. Então vou fazer a ideia pontilhada, ó, concavidade voltada para cima. Legal. Pontos que tocam esse eixo n que eu coloquei aqui é onde eu chamei de zero, que eu vou colocar aqui, ó, o zero. Lembra que aqui não tem um igual, então o intervalo é aberto. Aqui é onde a gente tem o 8, então deixa eu colocar aqui, pontos que tocam o eixo n, 8. E quando eu olho para esse gráfico, o que eu preciso pôr? Os sinais. Então aqui é mais, porque a parte da curva está para cima. Entre esses dois valores é menos, porque a parte da curva está para baixo. E aqui você volta até a parte da curva para cima. Lembra que o sinal é do nosso y, tá? E o que eu quero nesse momento? Eu quero que as minhas respostas fiquem menores do que zero. Menor do que zero é negativo. Então o que eu sei, deixa eu trocar aqui de cor, eu tenho certeza que negativo está aqui dentro. Então esse é o intervalo que eu obtive nessa minha primeira situação. Então o que eu digo para o cara? Eu digo que zero tem que ser menor que n, e tem que ser menor que 8.
Mas se você olhar direitinho para a questão, o que o item B pediu para você? Determine todos os valores de n que faz a expressão não ter raiz real. Por que ele fala em todos os valores de n? Porque se n fosse qualquer número real, esta é a sua resposta. Você não consegue escrever todos os reais. Então você escreveria através do intervalo. Mas como no enunciado ele falou para você que o n tem que ser um número inteiro, então se n é inteiro e é positivo, quando você olha para isso daqui, positivo ou negativo, não sei como ele escreveu no enunciado, depois qualquer coisa dá uma olhada de novo, mas eu já tenho agora uma restrição aqui que dá para nós contarmos. Por quê? Porque aqui eu penso nesse intervalo se fossem reais. Como são inteiros, eu pergunto, quantos valores inteiros tem aqui dentro? Quantidade. Aí você consegue contar. Quem eles são? Você consegue escrever. Então, partindo dessa ideia, agora eu finalizo a questão. Determine todos os valores de n, quem são eles? Aí eu vou colocar aqui bonitinho, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isto é um conjunto solução. Então tá aqui, ó. Então o n dentro desse intervalo significa que esses são os valores de n. E aí você escreveria pro cara bonitinho ali dizendo, ó, os valores de n, blá, 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 blá. Lembrando que no enunciado da questão ele disse, n é um valor inteiro. Perfeito? Então, nesse contexto, acompanha comigo mais uma vez, letra A e letra B resolvida, questão 4, lightzinho, aqui já ficou um pouquinho mais chato, mas eu tenho certeza que você chegou nessa conclusão, você conseguiu dar essa resposta pro cara, mas não para por aí. Terminei a 4, acompanha, não sai daí, que tem a 5. E se você tá aqui, não é inscrito, se inscreva. Ajuda o canal, beleza? Curte aí. Vê o que você fez nessa questão, coloca aí nos comentários, vê se você lembra como que foi dado isso daí, e aí tocamos o barco. Beleza? Seguimos, vamos ver a questão 5. Olha o que a questão 5 dizia para nós. Um balão esférico está sendo preenchido com gás. O raio desse balão, medido em centímetros, ele aumenta com o tempo t, medido em minutos, de acordo com a expressão R igual a t mais 5. Letra A diz assim, ó, determine o volume do balão no tempo igual a 1 minuto. Justifique sua resposta. Galera, vamos lá. Uma questão para você lembrar da geometria espacial, formulário. Tenta lembrar que tem algumas questões que sem fórmula você acaba não resolvendo e esta é uma delas. O que eu sei? Eu preciso calcular o volume de uma esfera, porque ele falou sobre um balão esférico. Qual é o volume de uma esfera? Relação. O volume de uma esfera vai ser dado por 4/3 de π, raio da esfera, que ele chamou de Rzinho, elevado ao cubo. Beleza. O que eu sei? Que o raio da esfera ele sofre variações de acordo com o tempo que esse balão está sendo preenchido. E aí tem a expressão lá em cima. Ele quer saber de você qual é o volume desse balão depois de 1 minuto, ou seja, no tempo igual a 1 minuto. A gente troca lá em cima, acha o raio, troca aqui, então letra A, teoricamente está tranquilo. Então vamos lá. Devido às substituições, o que eu sei, se o t tem que ser 1, vou fazer troca bonitinho, ó. 1 mais 5 determina para você um balão, uma esfera, de raio 6, unidade de medida, centímetros. A partir daí a gente faz a troca no formulário e acaba com a letra A, questão tranquila, desde que, claro, você lembre do formulário. Então, o volume de uma esfera, 4/3 de π R6 elevado ao cubo. E partindo desse princípio a gente consegue resolver. Como o nosso objetivo é simplificar, como eu comentei em vídeos anteriores, lembra que numa prova você faz ela sem calculadora. Quando eu olho para isso, ao invés de eu levar o cubo, multiplicar por 4 e depois dividir por 3, eu penso assim, ó. Eu sei que 6 é múltiplo de 3, então 6 é divisível por 3. Legal. Então, ao invés de eu pegar e escrever 6 ao cubo para depois dividir, eu posso pensar de uma outra maneira, que é 4/3 de π, 6 vezes o 6 ao quadrado, que é 36. Então dá para nós trabalharmos dessa forma, ao invés de ficar resolvendo tudo de uma vez. Porque daí eu sei que o 6 e o 3 vamos simplificar, vai virar 2, e aí depois a gente faz a conta quando efetivamente precisar. Beleza? E o π você deixa ali para não aproximar esse valor. Então deixa o valor exato. Então escrevemos 4π vezes 6 dividido por 3, que deu 2, vezes o 36. Então 2 vezes 4 dá 8. Nós vamos fazer 8 vezes 36 vezes o π. E aí acabamos com a letra A. 8 vezes 36, vamos fazer 8 vezes 30. 8 vezes 30 vai dar 240. 240. Aí a gente tem que fazer vezes 6 ainda. 8 vezes 6, 6 vezes 8, 48. Então 240 mais 48, 288. Então nossa resposta, 288 π centímetros cúbicos. Então essa é a nossa resposta da letra A. Acredito eu que você tenha acertado e acredito eu que você tenha lembrado da relação do volume
de uma esfera e é uma questão teoricamente tranquila porque ele deu tudo para você. Então, letra A, acredito eu que você tenha acertado. Vamos para a letra B. Vamos ver o que dizia a letra B. Então, acompanhe comigo na leitura. Letra B da questão 5. Vamos lá. Em quantos minutos o balão atingirá o volume de 4.000 π sobre 3 centímetros cúbicos? Justifique sua resposta. Nesse item, o que nós temos que fazer? De novo, trabalha com a fórmula do volume. Isso vai determinar o raio da esfera, raio do balão, para que o volume seja esse. A partir do momento que eu tenho o raio, eu consigo saber quem é o tempo. Perfeito? Que é a pergunta que ele fez. Então, questão 5, letra B, provavelmente você também acertou. Mais uma questão light dessa prova. Então, só vamos finalizar para ver o que nós tínhamos que ter aqui como resposta final, mas você já sabe. Volume, 4/3 de π r ao cubo. Eu quero que o volume seja, ó que número bonitinho que a Federal deu para você, 4.000 π sobre 3. A Federal ainda nem trouxe um contexto de unidades de medidas diferentes para você passar um certo trabalho, colocou diretaço. Então olha o que a gente faz com a matemática básica. O 3 está dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então você simplificou esses dois valores. O π que está multiplicando, ou melhor dizendo, vou juntar, tá? O 4π que está multiplicando veio para cá dividindo. Mas isso eu vou escrever. O π eu vou simplificar. Ó. O π com o π, tá? E aí o 4 veio dividindo. O que aconteceu nesse momento? Você acabou de escrever o r ao cubo sendo igual a 1.000, que vai ser 4.000 dividido por 4. Qual é o número que é elevado ao cubo da 1.000? Esse cara vale 10. Então eu já vou colocar direto aqui, ó, 10 centímetros. Então estamos falando de um balão, de uma esfera, de raio 10. E se o raio é 10, e sabemos que o raio deste balão, em função do tempo, está sendo dado como sendo o tempo mais 5, então significa que o tempo para o balão ter este volume vai ser 10 menos 5. E 10 menos 5, resposta 5 minutos. Então em 5 minutos, esse balão esférico passa a ter este volume. Legal? Questão 5, resolvida. Acredito que você tenha entendido tudo que eu fiz nessas duas questões, questão 4, questão 5. Nesse vídeo eu encerro por aqui, questões 4 e 5 deixo assim, e aí no próximo eu resolvo com você as questões de número 6 e 7 que exploram um pouquinho mais, que são questões que fez ou que vai fazer ou que fará a diferença para você nessa prova. Por enquanto, até a questão 5 tá tudo ok e eu tenho certeza que até aqui você acertou tudo. Legal? Caso não tenha acertado, comente aí depois, ou se não quer deixar esse comentário, mas dá uma olhada com calma, vê onde foi que você teve um problema nessa parte da matemática básica, mas eu acredito que você tenha entendido tudo que eu fiz. Deixe aí nos comentários o que você achou dessas questões, o que você achou dessa prova, o que você achou desses meus comentários e dessas resoluções, e eu espero você no próximo vídeo. Legal? Antes, ó, curte, hein? Me ajuda aí, contribua com o crescimento do canal. Se inscreva, estou precisando de você, perfeito? E eu sei que tem muita gente assistindo aqui que não é inscrito no canal. Então, dá esse apoio e vou ficar bem feliz. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, galera. Beijos. Fui!